Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje vamos fazer mais uma questão aplicando aquelas propriedades gráficas. Hoje vamos resolver uma questão do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, tá bom? Essa aqui é uma dos vestibulares mais difíceis do Brasil, tá? Juntamente com o ITA. É um vestibular assim bastante difícil. Então vamos tentar resolver essa questão aplicando aí o que nós aprendemos. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Então o que fala a questão? Fala o seguinte: a intensidade da corrente elétrica de um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Sendo a carga elementar, bom, a carga elementar do elétron é aquele valor 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga elementar do elétron. Determine a carga elétrica que atravessa uma secção do condutor entre os instantes 0 e 8 segundos. Então ele quer a quantidade de carga que está atravessando o condutor entre 0 e 8 segundos. Então aqui, gente, o que nós temos que fazer? Vamos olhar aqui. Temos aqui um gráfico da corrente em função do tempo, tá? Corrente aqui, né? No eixo Y, é o eixo das ordenadas. Pelo tempo, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas, tá? Você tem que lembrar o seguinte, qual que é a propriedade gráfica, né? Quando você tem um gráfico da corrente em função do tempo, se você fizer o cálculo de área, você vai estar achando a quantidade de carga que atravessa o condutor. Tudo bem? Se você observar essa figura, você vai deduzir que essa figura aqui é um trapézio. Aí você vai ter que calcular o quê? A área desse trapézio. Você calculando a área do trapézio, você vai calcular a quantidade de carga que atravessa o condutor. E como é que você calcula a área do trapézio? A área do trapézio é calculada assim, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A propriedade gráfica diz o seguinte, né, que a área é numericamente igual à quantidade de carga. Tudo bem? Então vamos ver, qual que é a base maior? A base começa da onde? Vai do 0 e vai até o 8. Então a base maior vale 8 mais a base menor. Toma cuidado aqui que o pessoal tá dando umas tropeçadas aqui. A base menor, gente, é esse pedacinho aqui em cima, ó. Esse pedacinho começa onde? Vai do 2 até o 4. Então, a base menor vale quanto? 4 menos 2. Vale 2. 2 é a base menor. Vezes altura. Altura, gente, é isso aqui, né? Começa onde? Vai do 0 vai até o 64. Então é 64 menos 0 que dá 64. Só que tem um detalhe, gente. A corrente aqui, toma cuidado, né? Ela não é dada em ampere, ela é dada em miliampere. Aí você tem que lembrar dos submúltiplos. O mili é 10 a menos 3. Então vai ficar 64 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então vai ficar a base maior, que é 8, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 64 vezes 10 a menos 3, né? 8, base maior, mais 2, base menor, vezes a altura, que é 64 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Então, essa é a formulinha do trapézio, que aí você vai calcular essa área que você vai achar a quantidade de carga que está atravessando o condutor, tá bom? Então, essa quantidade de carga é 8 mais 2, 10, vezes 64, vezes 10 a menos 3, dividido por 2. 10 vezes 64, 640, vezes 10 a menos 3, dividido por 2. 640, dividido por 2, é o 320, vezes 10 a menos 3, coulombs, tá? Quantidade de carga é dado em coulomb. Então tudo bem, então tem um gráfico da corrente em função do tempo e ele quer a quantidade de carga que atravessa o condutor. Você calculou a área dessa figura, consequentemente
a área é numericamente igual à quantidade de carga. Aí você chegou à conclusão que a quantidade de carga é 320 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá? Se você quiser, né? 320 vezes 10 a menos 3 é 320 milicoulomb, tá bom? Ou 320 vezes 10 a menos 3, 320, 10 a menos 3 vai andar 3 casinhas, 1, 2, 3, ou 0,32 coulombs. Tudo bem, gente? Você pode escrever dessas 3 maneiras que estão corretas. 320 vezes 10 a menos 3, 320 mili ou 0,32 coulombs. Tá bom? Então, é isso aí. Você aplicou a propriedade gráfica para achar a quantidade de carga. Item B de bola. Ele quer o número de elétrons que atravessam uma seção do condutor durante esse tempo. O número de elétrons. Aí você pode aplicar outra formulinha, né? Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Tá bom? Ele quer o número de elétrons que atravessa o condutor. Você tem a quantidade de carga? Tem. Você tem o número de elétrons? Ou melhor, você tem a carga elementar do elétron? É dado. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você consegue achar o número de elétrons que atravessa o condutor. Tá certo? Então vamos lá. A quantidade de carga é 320 vezes 10 a menos 3. O número de elétrons é o que você está querendo saber. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, eu quero achar o número de elétrons, vou ter que isolar o N. Esse 1,6 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 320 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você vai fazer a continha aqui, tá? 320 dividido por 1,6. Se você fizer essa continha aí, vai dar 20, né? É isso? 20 ou dá 200? É 200, né? 320 por 1,6 dá 200. É isso aí. É 200. E aqui você vai fazer 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 9. Aqui você vai aplicar a propriedade das potências, né? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoentes. Vai ficar o quê? Menos 3 menos 19. Então vai ficar menos 3 mais 19. 19 menos 3 dá 16. Vai ficar 200 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então esse aí é o número de elétrons que atravessam a seção transversal durante 8 segundos, tá bom? Então 320 por 1,6 dá 200 e 10 a menos 3 por 10 a menos 19, 19 menos 3, 16. Tudo bem? Aqui, né, você pode também dar uma ajeitada aqui, né? 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a 16. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Também pode dar uma ajeitadinha e deixar assim. Tudo bem? Tanto faz, deixa assim ou deixa assim. Aí fica a seu critério. Bom, item C de casa. Ele quer a intensidade média da corrente elétrica no intervalo entre 0 e 8 segundos. Ele quer a intensidade média da corrente elétrica. Então, a intensidade média da corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa o condutor na unidade de tempo. A quantidade de carga você calculou, que vale quanto? 320 vezes 10 a menos 3 na unidade de tempo. O tempo que esse condutor foi atravessado, né, vai de 0 até 8 segundos. Então, o ΔT aí vale 8. 320 por 8 vai dar 40. 40 vezes 10 a menos 3. Corrente elétrica é dado em ampere. Pessoal, 40 vezes 10 a menos 3, 40
miliampere, né? 10 a menos 3 é mili, tá bom? E se você quiser também, pode andar 3 casinhas, dá 0,04 ampere. Tudo bem? Estou fazendo isso para vocês irem lembrando aí dessas propriedades aí de potência de 10, andar com as casinhas, etc, etc. Tá bom? Pode deixar 40 vezes 10 a menos 3, pode deixar 40 mili ou 0,04. Né? Se andar 3 casinhas, 1, 2, 3 dá 40 vezes 10 a menos 3, né? Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Queria resolver essa questão aí de um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, né? Juntamente com o ITA. E mostrei que vocês têm condições de resolver essas questões. Tá ok, pessoal? Por hoje é só e até a próxima.